Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Novamente, num segmento de vídeos no canal, iniciaremos os testes para micro-ondas. Hoje, pessoal, daremos início às etapas de testes, desses testes assim realizados no micro-ondas. O primeiro deles é relacionado ao teste de placas, ao qual faremos esses testes nesse vídeo. Pessoal, aqui como vocês assim veem, já deixei assim solto os 3 terminais aqui para poder facilitar o andamento dos testes. O primeiro terminal seria este, terminal de alimentação da placa. Em seguida, o terminal que ativa o relé da placa, né? E o terceiro do fechamento de porta. Ok, pessoal? Aqui eu me encontro com os 3 terminais relacionados a esses encaixes da placa. Ok, pessoal? Vamos começar pelo terminal de alimentação. Pessoal, o que eu tenho que passar para vocês é o seguinte. Referente ao terminal de alimentação, pessoal, existem 2 tipos de encaixes. Dependendo da placa que vocês pegarem, vocês encontrarão assim, nessa conjunção aqui, vocês encontrarão assim placas com a derivação de motor, fase neutra e linha. Quanto também vocês encontrarão placas no sentido inverso, fase linha, neutro e motor. Ok, pessoal? São esses 2 tipos de terminais aqui, ó. O primeiro MNL, o segundo terminal LNN. Motor, neutro, linha, linha, neutro, motor. Referente assim o micro-ondas que vocês pegarem, assim, tanto relacionado ao fabricante, quanto assim a nomeação nas placas, vocês terão que ajustar o terminal correspondente de alimentação na placa, ok? Na própria placa, assim, vem assim nomeado essas indicações, pessoal, ok? Na própria placa, assim, há indicação assim dessas nomeações. Aí vocês vão ter que pegar, ajustar o terminal correspondente, batendo cor com cor, pessoal. Entendido? Bem entendido? Então aqui vamos começar pelo terminal de alimentação. Vamos fazer o ajuste dele. O terminal de alimentação que corresponda ao desse micro-ondas, as entradas assim, desse micro-ondas, da placa desse micro-ondas. Ok? Numa comparação com o terminal do próprio micro-ondas. Pessoal, aqui ó, é o seguinte. O terminal assim do micro-ondas, de alimentação assim, da placa, né, desse micro-ondas,
Ele se encontra aqui na derivação na seguinte ordem. O marrom, fio marrom aqui, ó, correspondente à linha, neutro, correspondente ao fio azul no meio do terminal, e amarelo, correspondente ao fio do motor, pessoal. Ok? Então, nós assim iremos assim compará-lo às saídas da mesma conjunção desse chicote do micro-ondas com o chicote de alimentação do gigatest, que seja correspondente ao chicote do micro-ondas, assim, com as mesmas entradas, como assim dá para vocês observarem, que aqui, ó, bate cor com cor, marrom com marrom, neutro no meio, né, azul, e fio amarelo, assim, motor, pessoal. Então, aqui seria esse chicote correspondente do giga relacionado à aplicação aqui na placa, ok? Desse modelo de micro-ondas aqui. Esse micro-ondas aqui é o micro-ondas assim, da Electrolux, modelo MO44, 34 litros, pessoal. Então, com o terminal aqui já na mão, 2 GB de testes, assim ajustaremos na placa, pessoal. Antes, pessoal, é o seguinte. Vocês venham aqui, ó, no GB de teste, liguem o GB de teste, deixem o GB de teste ativado. Em seguida, com o terminal assim de alimentação que eu havia assim separado, que eu havia assim feito a escolha já, né? Vocês virão aqui na placa, pessoal. Ó, sem erro, não tem erro. Vocês virão aqui na placa, ó, ajustarão na própria placa aqui, ó. Ok? Um instante, mais um instante, pessoal. Meio chatinho aqui de colocar, de ajustar esse terminal. Instante, pessoal. Olha, já ligou o micro-ondas. Olha, se vocês assim notaram, apitou o buzzer do micro-ondas. Aqui, ó. Vamos interromper o relógio. Ok? E prosseguimentos do encaixe dos demais terminais. Olha, eu me encontro aqui com o giga de teste ligado, como eu havia assim, mostrado para vocês. Porém, no painel do giga de teste aqui, ó, se encontra-se com o LED do secundário aceso, correspondente à lâmpada, ventilador de prato, ventilador e motor do prato. Entenderam? Enquanto não encaixar o restante dos terminais, principalmente o terminal assim de abertura da porta, esse LED ele não se apagará.
como vocês, assim, dá para se perceber. Continua aceso. Agora, eu vou encaixar, pessoal, o chicote do... Esse chicote aqui, pessoal, terminal do relé da placa. Ok? No relé da placa, ó. Eu vou encaixar aqui, ó. Vocês estão vendo o relé da placa? Eu já alimentei a placa com o chicote correspondente, né? E suas derivações. Agora eu vou fazer estou fazendo o ajuste dos terminais do relé. Aí, ó, ajustado. Os dois terminais do chicote do relé. Que vem do Giga, né? Pessoal, porque aqui eu estou ajustando o chicote, os chicotes assim do Giga, ok? Como eu havia assim mostrado para vocês no começo do vídeo, né? A princípio eu tinha desativado os chicotes do micro-ondas. Estes são os chicotes assim do micro-ondas, do aparelho do micro-ondas, que vão ajustado na placa. Eu assim havia desativado eles, ok, e ajustei o chicote 2 GB, os chicotes 2 GB, correspondente a estes do micro-ondas, ok? É para poder fazer as realizações de teste, pessoal, porque os testes, assim, eles são realizados pelo Giga. Pessoal, aqui, ó, esse chicote aqui da porta, ele tem 3 derivação. Um para cada ajuste, assim, de entrada, assim, na placa. Dependendo da placa que vocês pegarem, assim, o micro-ondas que vocês pegarem para conserto, assim, virão placas que ou o terminal do chicote ele é um pouquinho mais robusto, como esse daqui, ou assim um pouco mais estreito. Ok, pessoal? Aqui tem a opção também jacarezinho, ó, que vocês poderão pegar assim, promover o fechamento direto, assim, da porta, ok? Sem assim a necessidade de acionar um interruptor da porta no giga de teste, ok? Então, olha, este chicote aqui, ó. Este chicote aqui é o chicote, olha lá, da porta do micro, como vocês podem constatar, ó, porta do micro, ok? Vocês assim entenderam, né, pessoal? Eu acredito que sim. Ó, aqui no caso, a gente vai ajustar esse chicote aqui mais estreitinho aqui, pessoal. Esse chicote mais estreitinho. Dos chicotes que eles são interligados, comandado pelo interruptor assim do Gigatest, seriam assim apenas esses dois chicotes aqui, ó. Esses dois chicotes brancos aqui, ó. O mais robusto e o mais estreito. Como eu havia assim explicado para vocês anteriormente, aqui seria o jacarezinho, entendeu? Que não há necessidade de pegar assim vocês fazerem o manuseio assim da chave da porta, assim pelo interruptor assim do painel, ok? Então dando assim seguimento aqui, pessoal, eu vou ajustar o último terminal assim da porta, né, do micro-ondas. Ó, nessa entrada aqui, pessoal. Entenderam? Eu vou ajustar nessa entrada aqui, ó. Terminal, ó. Tem que ajustar lá.
Mais um instante, pessoal. O chicotinho ele é meio chato de se pôr, de se colocar, pessoal. Mais um instante, pessoal. Eu ajustei esse chicote da porta, como vocês veem lá, ó. Porém, o LED 2 GB teste aqui, o LED assim, do secundário, correspondente à lâmpada, ventilador e motor do prato, ele se encontra aceso ainda. Isso porque assim eu não promovi o fechamento de porta, que seria relacionado a esse interruptor aqui, ó. Olha, liga e desliga da porta do micro. Ok, observem que ao acionar assim o interruptor, ó, o LED se apagará. Observaram? Novamente. Olha, acionei, ativei a chavinha, o LED se apagou. Dando indicação de que a chave da porta, aliás, isso, que a chave da porta, ela promoveu o fechamento da porta, pessoal. O LED se apagou, né? Quando o LED assim apaga, ele dá a indicação de que o fechamento de porta do micro-ondas assim foi promovido. Entendeu? É a mesma coisa assim do manuseio no micro-ondas, pessoal. Quando vocês assim fecham assim a porta do micro-ondas, a lâmpada de dentro do micro-ondas não se apaga. Então, a mesma situação. Pessoal, até aqui eu acredito que vocês assim entenderam, né? Olha, aqui até aqui, ó, tudo ok, certo? Vamos para o painel do micro-ondas. Pessoal, aqui vocês podem, para fazer o teste, vocês podem assinar assim, na tecla assim, de liga e desliga. Vocês podem acionar direto nessa tecla aqui, promover 30 segundos. Ou assim, qual for a preferência de vocês, assim, de tempo também, vocês assim virão aqui na programação assim, né, de tempo, assim, acionando as teclas, para promover assim o tempo assim que vocês assim preferirem assim para realizar o teste. Mas não há necessidade mais do que 30 segundos, pessoal. Olha, eu vou assim acionar aqui, ó, 30 segundos, ó. Pessoal, o que aconteceu em seguida? As duas lâmpadas, aliás, os dois LEDs aqui, ó, tanto da fase primária, compondo trafo, magnetron e capacitor, acenderam, quanto o secundário também, lâmpada, ventilador e motor de prato. Dando indicação, pessoal, de que a placa ela está funcionando corretamente. Olha lá, observaram? Vocês observaram de que assim, o micro-ondas assim, ele desligou? Assim, o buzzer, o alarme sonoro, assim, ele pegou assim, ele apitou, assim, sinalizando que o micro-ondas assim concluiu a etapa de funcionamento dele. Assim, que em si assim promoveu assim o aquecimento dos alimentos, ok? Eu vou tornar novamente aqui, pessoal, assim fazer o teste novamente. Aqui, como vocês veem, se encontra piscando. Deixa eu interromper aqui pelo cancela. Aí, ó.
Interrompeu o relógio. Eu vou assim ajustar 1 minuto, pessoal. Como se eu programasse o aquecimento assim de 1 minuto. Olha. Aí eu viria aqui, ó, na tecla de liga, desliga. Olha, vocês como observam, aqui no painel do Giga se encontra apagado os LEDs, tanto da fase primária quanto secundária, pessoal. Somente depois de acionado assim a tecla aqui de liga, né, de que os LEDs do painel eles se acendem. Esses dois LEDs aqui, pessoal, eles têm que se manter aceso até o final da programação. Até o final assim da programação assim de aquecimento, assim do tempo programado. Ok? Ó, se encontra em 37, 36 segundos. Ok? Daí uns 30 segundos mais ou menos, esses LEDs assim eles se apagarão. Eles assim eles se desativarão. Entendeu, pessoal? Dando-se a indicação de que não há nada com a placa. Se houvesse algum problema com a placa, ao assim promover assim a programação de aquecimento no micro-ondas pelo desenvolvimento da placa, nem se acenderiam esses LEDs aqui, pessoal. Um deles, assim, com certeza, assim, não se acenderia. Entenderam, pessoal? Então, assim, para vocês obterem assim uma resposta de que tudo ok se encontre com a placa, esses LEDs aqui terão que dar a indicação, as indicações de que assim a placa assim esteja promovendo o funcionamento. Então eles terão que se acenderem, pessoal. Terão que permanecer assim acesos desde o início assim da programação de aquecimento, após assim ter ativado a tecla assim de liga, entenderam? Até assim a interrupção assim do tempo assim da programação assim promovida para aquecimento assim do alimento, ok? E esse promovimento assim de aquecimento ele é assim estabelecido pela placa, ok, pessoal? Senão o micro-ondas nem assim responde. O micro-ondas assim ele não assim promove assim aquecimento nenhum nos alimentos, entendeu? A placa é o cérebro, a placa é ela que comanda todos os componentes, o funcionamento de todos os componentes assim no micro-ondas, pessoal. Pessoal, por hoje assim seria apenas esse vídeo, ok? Nos demais vídeos a gente vai seguindo aí os testes, né, das demais assim etapas assim de testes, ok, pessoal? O qual vou explicando para vocês passo a passo. A próxima etapa assim de teste, assim a passar as instruções para vocês, seriam assim dos testes de membrana, pessoal. Daí por diante, até findar assim as etapas, né? Até findar assim as etapas assim de instruções de testes de cada componente do micro-ondas. Por enquanto, assim, seria só isso mesmo, pessoal. Fico por aqui. Um abraço para todos vocês.